Meus queridos, a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos à nossa leitura bíblica dessa segunda-feira. Damos início à nossa 10ª lição, que traz por título A Última Defesa de Jó. Essa lição aqui, que será aplicada no próximo domingo, permitindo o Senhor. A leitura hoje encontra-se no capítulo 29. Essa semana estaremos estudando o capítulo 29, 30 e 31. Hoje, o capítulo 29, os versículos de 1 a 5. O tema dessa leitura, quando se olha para a glória do passado. Vamos à leitura e aí a gente desenvolve. Prosseguindo Jó, em sua parábola disse: "Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em roda de mim." Meus irmãos, aqui ele passa por aquele momento do luto em que você desejaria voltar para aqueles dias passados, em que você deseja viver no passado, viver lá naquele tempo em que, segundo a sua memória, foi um bom dia, foi um dia de alegria, um dia de bênção, um dia de vitória. E por causa da dor do presente, a gente é levado, por vezes, a essa situação. Mas, mais grave ainda, além disso, mais grave é o fato de que Jó acha que, de fato, Deus o abandonou. É o pensamento que Jó tem, de que, de fato, Deus se afastou dele. É muito interessante, irmãos, a gente sempre vai falar disso, sobre a boa teologia e a má teologia. A boa teologia é a teologia bíblica, de fato, a teologia totalmente baseada na Bíblia, discutida na Bíblia, a teologia que respeita o texto bíblico, porque essa teologia ela não vai permitir que a gente acredite que a vida é feita de flores, que a vida é feita sempre de coisas boas, que o dia ruim, o dia mau não vai acontecer. Lembra que Jó, ele é filho de uma teologia que acreditava, que é aquela teologia dos três amigos dele, dos três amigos dele, daquela tríade terrível, que essa teologia que acredita que o justo não sofre, que aquele que teme a Deus não passa por tempos ruins, que aquele que teme a Deus não passa por dificuldade, porque Deus guarda ele, cerca ele, livra ele. As pessoas vão tomar posse do Salmo 91 como se dissesse respeito a nós. Aquele salmo fala de Jesus. E mesmo assim, veja o que Jesus passou. Aquele salmo que fala que Jesus, que Deus, o anjo do Senhor, acampa ao redor daquele que o teme e o livra e não permite que ele tropece com seus pés em alguma pedra e tal. Aquele salmo fala a respeito de Jesus. E ainda assim, olha o que Jesus passou. Então, como que nós, irmãos, poderíamos achar, em que momento da Bíblia Sagrada nós teríamos a firmeza, a certeza num pensamento filosófico, num pensamento teológico, em que nós não passaríamos por isso, que a gente estaria livre. E mesmo quando a gente estuda o Novo Testamento, nós vamos encontrar textos como João 16:33, se eu não me engano, que Jesus vai dizer: "No mundo vocês vão ter aflição, mas fiquem animados, eu venci o mundo." Então é um convite para que a gente mire no exemplo dele,
que mesmo passando por tudo isso, ainda podemos alcançar a vitória. Qual é a vitória? Aquela que estudamos na semana passada, que é nesse crescente relacionamento com Deus. Isaías, no capítulo 49, é isso aí, Isaías 49, versículo 14, 15 e 16, é um texto conhecido nosso, mas vale a pena dar uma olhada e dar uma meditada nele. Diz assim, versículo 14, porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Que é exatamente o que Jó está falando aqui. Deus está dizendo que o profeta está falando que a cidade de Jerusalém, os judeus diziam, né? Deus se esqueceu de nós. E ele fala como o povo, como a obra de Deus, como o povo de Deus. Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu da minha vida. Deus se esqueceu da minha casa. E é exatamente o que Jó está sentindo. É o que Jó está pensando. Baseado na dor do momento, baseado no sofrimento do momento, ele olha para a sua vida e diz o seguinte: Deus se afastou de mim. Deus se esqueceu de mim. Aí a gente pode dizer assim, mas Jó não estava numa crescente, Jó não estava chegando a um esclarecimento e tal. Irmãos, esses somos nós. Nós somos assim. A gente dá uma evoluída no pensamento, no estudo e tal, mas de vez em quando bate essa não é depressão não, mas bate esse desânimo e a gente quer voltar, né? Quer retroceder. Mas andar com Jesus é não voltar, é sempre avançar. Mas vamos continuar aqui, versículo 15. Porventura, aí é Deus respondendo ao povo. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Olha isso, Deus falando. E aí olha o versículo 16. Eis que nas palmas da minha mão eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Ele está falando de uma cidade, por isso a palavra muro aqui. Mas é interessante isso aqui. Então vejam bem, amados. Nós servimos a um Deus que aí a gente vai lembrar de João 3,16, que ele nos ama de tal maneira que ele é capaz de dar e de se doar por nossas vidas. Isso tem que ser lembrado no dia ruim. Isso tem que ser lembrado no dia mau. No dia mau, isso não pode fugir da nossa memória. Não pode fugir da nossa mente. Eu sei que viver nos bons dias sempre será a nossa escolha. Sempre vamos querer. Ninguém aqui vai querer passar por tribulação. Ninguém quer passar pelo dia ruim. Mas viver nesse mundo que foi contaminado e destruído pelo pecado, viver nesse mundo onde nós caímos da presença de Deus, e é essa criatura caída da presença de Deus que construiu esse mundo com todas as suas imperfeições, porque é impossível aquilo que é imperfeito construir coisas perfeitas. Então nós, caídos da presença de Deus, construímos um mundo, nós seres humanos, construímos um mundo que é também afastado de Deus. E esse mundo não foi feito para funcionar sem Deus. Mas ainda assim, Jesus nos traz essa oportunidade. Nós nos aproximamos dele. E mesmo vivendo nesse mundo, que podemos ser agredidos todo dia, que podemos ser ofendidos todo dia. Paulo lembra de uma palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 8, que ele diz o seguinte: fomos enviados como ovelhas para o matadouro. A Bíblia não nos encara como animais predadores. A Bíblia nos compara com esse animal dócil, esse animal que oferece para os outros que está à sua volta. É uma boa comparação, porque nós somos aqueles que doamos
Doamos o quê? Nós doamos vida, nós doamos esperança, nós doamos graça, nós doamos a presença de Deus, porque foi o que nós recebemos do nosso Senhor. Vida com abundância, para que essa vida com abundância alcance os outros lares, alcance aqueles que estão à nossa volta. Meus queridos, mesmo no dia mau, o sol não deixou de brilhar, o amor de Deus não diminuiu. Mesmo no dia mau, podemos sempre nos refugiar nos braços do nosso Senhor, porque Ele nos ama e nunca se esqueceu de nós e jamais se afastou de nós. Não existe nada que eu ou você possa fazer que nos tire dos braços do Pai. Amém? Que esta semana comece assim, com essa certeza de que Deus está na sua vida, está na sua casa e tem grandes planos para a sua família. Amém? Deus te abençoe, fiquem em paz, tenhamos todos uma excelente semana na presença do Senhor. Fiquem com Deus.